Fala nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, voltou a ser assunto não apenas no Brasil mas também em toda a Europa após uma declaração polêmica envolvendo o Flamengo. Em uma entrevista concedida a um podcast brasileiro, o ex-jogador não se esquivou ao ser questionado sobre sua opinião a respeito do atual momento do clube carioca. Com um tom bastante sincero, Ronaldo elogiou a grandeza e a força da torcida rubro-negra, afirmando que o Flamengo é sim um dos clubes mais potentes do planeta quando se trata de apelo popular. No entanto, ele também fez duras críticas ao que chamou de bagunça estrutural dentro do clube, apontando falhas administrativas e uma falta de visão de longo prazo. A fala dividiu opiniões e causou uma verdadeira tempestade nas redes sociais, com torcedores exaltando ou rebatendo os comentários do fenômeno. Mas o que ninguém esperava era que essas declarações cruzassem o Atlântico e ecoassem em jornais tradicionais do futebol europeu como o Marca da Espanha, o L'Equipe da França e até mesmo o Gazzetta dello Sport da Itália, que destacaram o impacto das palavras de Ronaldo em relação ao Flamengo, um clube que ganha cada vez mais destaque no cenário global. A repercussão internacional das palavras de Ronaldo aconteceu porque ele não é apenas uma figura respeitada no Brasil, mas sim um ícone global. A Europa ainda se lembra com carinho e respeito do que ele fez com as camisas do Barcelona, da Inter de Milão, do Real Madrid e do Milan. Por isso, qualquer opinião emitida por ele ganha automaticamente um peso maior. Quando Ronaldo diz que o Flamengo tem a maior torcida do mundo, o mundo escuta. Mas quando ele acrescenta que a estrutura interna do clube é desorganizada e instável, isso também reverbera com intensidade. É como se o fenômeno estivesse ao mesmo tempo colocando o clube carioca em um pedestal e puxando o tapete debaixo dos seus dirigentes. E isso, claro, alimenta o noticiário esportivo não só brasileiro, mas de diversas partes do mundo. Jornais como The Guardian da Inglaterra repercutiram a entrevista, destacando que as palavras de Ronaldo coincidem com momentos de tensão vividos pelo Flamengo, especialmente após eliminações recentes e críticas pesadas vindas da torcida. Ronaldo, com sua habilidade nata de se comunicar, acabou colocando o dedo em feridas que muitos já tentavam esconder debaixo do tapete há algum tempo. Ronaldo também destacou durante a entrevista o contraste entre a força esportiva do Flamengo dentro de campo e o que ele chamou de fragilidade institucional. Segundo o fenômeno, é impressionante como um clube com tantos recursos financeiros, uma torcida apaixonada e jogadores de altíssimo nível ainda tropeça em erros básicos de gestão. Ele citou, sem entrar em nomes, decisões mal pensadas, trocas constantes de treinadores e um ambiente político tumultuado como entraves reais ao sucesso sustentável do clube. Disse ainda que se o Flamengo tivesse uma administração à altura de sua grandeza, poderia ser uma potência global comparável aos maiores clubes europeus. Essa parte da entrevista foi a que mais chamou a atenção dos analistas internacionais, pois traça um paralelo direto entre a realidade do futebol sul-americano e o modelo europeu, mais corporativo e menos dependente de lideranças instáveis. Para Ronaldo, o Flamengo tem tudo nas mãos, mas precisa urgentemente olhar para o futuro com mais planejamento e menos imediatismo. Essas palavras, embora duras, foram interpretadas por muitos como um alerta e até mesmo como um conselho de alguém que conhece os bastidores do futebol melhor do que ninguém. A torcida do Flamengo, como era de se esperar, reagiu de maneira intensa às declarações. Nas redes sociais, o nome de Ronaldo ficou entre os mais comentados do dia, com hashtags como #Ronaldo tem razão e #Respeita ao Mengão, ganhando força em plataformas como X, antigo Twitter e Instagram. Muitos torcedores concordaram com o fenômeno, reconhecendo que o clube realmente precisa de uma gestão mais profissional e menos influenciada por interesses políticos. Outros, no entanto, se sentiram ofendidos, alegando que Ronaldo deveria olhar para o próprio espelho antes de criticar, lembrando que ele também enfrentou problemas administrativos como dono do Cruzeiro e do Real Valladolid na Espanha. Esse embate entre idolatria e crítica gerou um dos debates mais acalorados do futebol brasileiro nos últimos meses. E o mais interessante é que a fala de Ronaldo não foi feita com tom agressivo, mas sim com a serenidade de quem entende do assunto e quer ver o futebol brasileiro crescer. A sinceridade com que ele falou mexeu com os brios da nação rubro-negra, criando uma discussão que promete durar muito tempo. O curioso é que Ronaldo nunca jogou pelo Flamengo. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ele foi revelado pelo Cruzeiro e fez carreira na Europa antes de voltar ao Brasil para encerrar sua trajetória no Corinthians.
Mesmo assim, ele sempre demonstrou respeito pela história e pela força da camisa rubro-negra. Em outras entrevistas já havia dito que o Maracanã lotado com a torcida do Flamengo é um dos maiores espetáculos do futebol mundial. Mas dessa vez a crítica veio acompanhada do reconhecimento. E talvez seja justamente essa combinação que deu tanto impacto à fala. Não foi uma simples crítica vazia, mas sim uma análise completa feita por alguém que entende do jogo, do negócio e da paixão que o futebol envolve. Por isso, quando ele aponta erros e acertos, o mundo escuta. Ainda mais quando se trata de um clube que está constantemente nos holofotes por conta de sua torcida gigantesca, suas contratações milionárias e sua enorme expectativa de conquistas. O Flamengo é grande demais para passar despercebido e qualquer avaliação feita por um ídolo como Ronaldo vira notícia imediatamente. Na Europa a reação também foi ampla e diversificada. O Marca, por exemplo, destacou que Ronaldo tem autoridade para falar sobre clubes e gestão por já ter comandado equipes tanto no Brasil quanto na Espanha. O El-Equipe mencionou que enquanto o Flamengo se esforça para se modernizar, ainda carrega traços de amadorismo em certos setores administrativos. Já o Gazeta dello Sport foi além e sugeriu que o Flamengo deveria considerar trazer figuras como Ronaldo para consultorias estratégicas, aproveitando a experiência de quem viveu o futebol em sua essência. Essa repercussão mostra como o futebol brasileiro continua sendo uma vitrine para o mundo e como o Flamengo em particular é um dos principais símbolos dessa exposição internacional. As palavras do fenômeno provocaram debates em programas esportivos europeus, podcasts internacionais e colunas de opinião. Alguns jornalistas inclusive se perguntaram se Ronaldo estaria interessado em um futuro envolvimento com o clube carioca. A ideia, embora remota, começou a ser debatida com mais intensidade após a entrevista viralizar. Dentro do Flamengo, os bastidores também foram sacudidos. Fontes ligadas ao clube informaram que as declarações de Ronaldo caíram como uma bomba em algumas alas da diretoria. Para alguns dirigentes, o momento escolhido para a crítica foi inoportuno, principalmente porque o clube vive uma fase de transição após mudanças recentes no comando técnico e desafios importantes no calendário esportivo. Outros mais sensatos reconheceram que o fenômeno apenas verbalizou algo que já vinha sendo discutido internamente: a necessidade urgente de reestruturação. Uma ala mais jovem da diretoria, por exemplo, vê na fala de Ronaldo uma oportunidade de reformular processos e buscar inspiração em modelos de sucesso utilizados por grandes clubes europeus. Independentemente da posição de cada um, o fato é que a entrevista teve o efeito de um terremoto no ninho do urubu. Nenhum outro personagem do futebol brasileiro teria tanta capacidade de gerar impacto com tão poucas palavras quanto Ronaldo. Ele, como poucos, sabe onde tocar para gerar reflexão, e talvez essa tenha sido sua verdadeira intenção com a fala. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Na imprensa esportiva brasileira, a entrevista também gerou análises profundas. Programas como Bem Amigos, Seleção Sport TV e Os Donos da Bola dedicaram blocos inteiros para debater a fala do fenômeno. Comentadores experientes como Galvão Bueno, Mauro César Pereira, André Rizek e até mesmo Neto entraram na discussão, cada um trazendo sua visão sobre a gestão do Flamengo e a importância do que foi dito. Galvão, por exemplo, afirmou que Ronaldo é um termômetro do futebol e que quando ele fala todos deveriam escutar com atenção. Já Mauro César reforçou as críticas à diretoria, enquanto Neto defendeu o clube com paixão, apontando que Ronaldo não é exemplo de gestor. Essa pluralidade de vozes mostra como o futebol é um território de opiniões fortes e que mesmo aposentado Ronaldo ainda é capaz de comandar as manchetes. O debate extrapolou o campo e entrou na esfera da política esportiva, mostrando que o futebol brasileiro está sedento por líderes que pensem o esporte com seriedade e não apenas como paixão momentânea. Fora das câmeras também surgiram manifestações de jogadores e jogadores. Alguns atletas do atual elenco do Flamengo preferiram não comentar publicamente, mas nos bastidores muitos disseram compreender as críticas. Jogadores mais experientes que já passaram por clubes europeus afirmaram que realmente há uma diferença grande na organização dos bastidores. Já ex-atletas como Zico e Petrovic comentaram que o Flamengo precisa equilibrar paixão e razão se quiser continuar entre os grandes do continente. Curiosamente, Zico, o maior ídolo da história do clube, compartilha da mesma visão de Ronaldo sobre o profissionalismo. Essa convergência de opiniões entre ídolos de diferentes gerações reforça a validade da crítica.
Para muitos, o Flamengo vive um momento crucial ou se estrutura de forma sólida para se tornar uma potência mundial de verdade ou continuará oscilando entre grandes títulos e polêmicas internas. E quando vozes tão importantes quanto Ronaldo e Zico apontam o mesmo caminho, talvez esteja mais do que na hora de escutar e agir. No campo das possibilidades futuras, o nome de Ronaldo já começa a ser especulado em círculos políticos e empresariais ligados ao futebol carioca. Apesar de não haver qualquer movimento oficial, há quem sonhe com a ideia de Ronaldo assumindo algum papel dentro do clube, seja como conselheiro estratégico, seja em parceria empresarial. A simples ideia de uma ligação entre o fenômeno e o Flamengo já agita os bastidores e abre espaço para teorias e especulações. A verdade é que, com sua experiência, carisma e visão de negócio, Ronaldo seria um reforço de peso para qualquer instituição esportiva. Ele conhece os caminhos, sabe onde estão os gargalos e tem trânsito livre em mercados globais. O Flamengo, por sua vez, está cada vez mais exposto ao mundo e precisa se posicionar de forma inteligente nesse cenário. Uma parceria com Ronaldo, mesmo que simbólica, daria ao clube uma nova dimensão estratégica. Mas tudo ainda é apenas imaginação, o que não impede que os rubro-negros mais sonhadores visualizem o fenômeno vestindo, ainda que simbolicamente, o manto sagrado. Por fim, o episódio serve como mais um lembrete de que o futebol, além de paixão, é também política, gestão e comunicação. Ronaldo não falou apenas sobre o Flamengo, ele falou sobre o estado do futebol brasileiro como um todo. Usou o clube como exemplo, sim, mas sua crítica tem um alcance muito maior. O Brasil é um celeiro de talentos com torcidas apaixonadas e clubes históricos, mas que frequentemente patina na hora de transformar tudo isso em excelência organizacional. O que falta é visão. E talvez seja esse o maior legado dessa entrevista: provocar uma reflexão profunda sobre onde estamos e para onde queremos ir. O Flamengo, como maior símbolo do futebol nacional no exterior, atualmente está no centro desse debate. E se quiser realmente ser gigante dentro e fora de campo, precisa ouvir mais quem entende. Ronaldo falou com respeito, mas também com franqueza. E no futebol, às vezes, é preciso ouvir verdades incômodas para que mudanças reais possam acontecer. O tempo dirá se o recado foi entendido. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer tamo junto.